Não faça isso. Esse é o tema do vídeo de hoje. Você não pode deixar que essa crise tire você do seu foco. Você tem um propósito. E seja no meio dessa crise ou em um período de bonança, você vai cumpri-lo. Eu sei. Esse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas estão sendo impulsionadas a tomarem decisões precipitadas. Decisões essas que podem acarretar para a sua vida consequências terríveis. Mas eu não quero que isso aconteça com você. E eu também sei que esse vídeo pode ajudar muitas pessoas que estão pensando em tomar essa decisão. E muitas pessoas que até já tomaram. Por isso, fique comigo até o final desse vídeo e seja impulsionado a permanecer no seu propósito, mesmo diante desses dias de desespero. Acompanhe comigo em Ruth capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O livro de Ruth, no seu capítulo 1, nos conta a história de um homem chamado Elimeleque. E mais especificamente aqui no versículo que a gente leu, Elimeleque está saindo da sua cidade para um outro lugar. O motivo? Houve fome. Estava acontecendo um período de crise. E eu imagino que Elimeleque pensou: eu não posso permanecer aqui. Se eu permanecer aqui, como eu vou sobreviver? Não tem como eu dar continuidade ao meu propósito nesse ambiente desfavorável de fome. Eu preciso sair. E Elimeleque vai para outro lugar, pensando que estava indo para o lugar certo, mas não estava. Chegando em Moabe, passado algum tempo, Elimeleque morre e posteriormente os seus 2 filhos, ficando vivo apenas sua esposa Noemi e 2 noras. Porque cabeças quentes e corações frios nunca tomaram a decisão certa. A história de Elimeleque nos ensina quão perigoso é tomarmos decisões precipitadas e ainda sem consultarmos a Deus. Eu digo sem consultarmos a Deus porque no tempo em que a família de Elimeleque viveu, era um tempo de juízes e a Bíblia diz que nesse tempo o povo fazia o que era bom ao seu coração. E quão perigoso é a gente ir conduzido pelo nosso coração, pela nossa própria vista. A Bíblia mesmo vai dizer: há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o seu final é de morte. Lá no princípio, quando Eva foi induzida a comer do fruto, a Bíblia diz: e ela viu que o fruto era bom aos seus olhos e comeu. Nós precisamos ter cuidado com o que tem nos impulsionado. Qual tem sido a nossa direção? Será que estamos continuando no nosso propósito ou estamos nos desviando dele? Sabe qual é o nosso real problema? Olharmos para o nosso propósito e relacionarmos ao nosso ambiente de crise e pensarmos: não é possível eu florescer aqui. Não vai ser possível eu cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer nesse ambiente desfavorável. Querido, o seu propósito nunca vai deixar de ser propósito por causa desse ambiente de crise. O seu propósito nunca vai deixar de ser bênção para você por causa desse ambiente desfavorável. Nós precisamos aprender a sobreviver nas tribulações, a sobreviver nos momentos de crise. Lá em Romanos nos ensina a nos gloriarmos nas tribulações, pois elas produzem em nós perseverança e esperança. Querido, você precisa erguer a sua cabeça e manter a calma. Você não pode sair chutando o balde assim, tomando decisões precipitadas. Não é tempo de olharmos para a crise, é tempo de olharmos para Cristo, manter acesa a chama do Evangelho dentro de nós, manter acesa a chama que nos impulsionará a cumprir o nosso propósito. Pare de dizer que essa crise veio para nos impedir de cumprir o nosso propósito, porque na verdade essa crise veio para nos mostrar se de fato nós tínhamos um propósito. Porque quem tem propósito permanece independente da situação, mas quem não tem propósito sai, porque na verdade nunca esteve dentro. É aquela típica frase: para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Quão triste é ver pessoas tomando caminhos errados, indo para longe dos propósitos de Deus. Que isso não aconteça com você. Que isso não aconteça com as pessoas que estão à sua volta. Nós precisamos reagir. Mantenha calma. Não é tempo de desespero. É tempo de nos prepararmos. É tempo de treinamento. Porque ainda existe uma longa caminhada.
Ei, você lembra de Elias? Quando Elias sai, jurado de morte, fugido, e o anjo se encontra com ele, o que o anjo diz? Levanta-te, Elias, coma e beba, porque longa será a tua caminhada. Ah, querido, Deus me colocou aqui nesse vídeo, me direcionou para essa palavra exatamente para te dizer: levanta a sua cabeça, coma e beba, porque longa será a sua caminhada. Você ainda tem um longo trajeto pela frente, não é tempo de desistir, não é tempo de olhar para trás, é tempo de permanecer. A história de Elimeleque nos ensina algo incrível. Elimeleque, ele sai da sua cidade pensando: eu não vou ficar aqui, porque se eu ficar aqui eu não vou sobreviver, eu preciso ir para Moabe, lá eu vou sobreviver. Então Elimeleque sai da sua cidade pensando que iria sobreviver e morre. E as pessoas que estão naquele lugar de fome conseguem sobreviver, mesmo pensando que iriam morrer. Tá vendo? Como nem sempre o ambiente desfavorável é ruim para a gente. A gente precisa aprender a olhar para o nosso momento de crise e enxergar uma oportunidade de cumprirmos o nosso propósito. Por isso, toma coragem nesse momento e cumpra aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Não faça isso, não toma decisão precipitada, mas permaneça e vai. Você é capaz, você tem um propósito.